Olá pessoal, meu nome é Everton Moraes, autor e criador do blog Sala da Elétrica, saladelétrica.com.br, e hoje iniciamos a sequência de vídeos que iremos construir da série Sua Dúvida, Nossa Videoaula. As dúvidas que foram mandadas para o e-mail suporte@saladelétrica.com.br foram selecionadas dentre todas as enviadas 5 dúvidas. Serão essas que nós iremos tratar agora. Vamos lá. A primeira dúvida que iremos abordar é a dúvida do José Carlos Brito em relação ao cabo neutro. Na ligação 380, para se fazer um 220, tem que se pegar uma fase e um neutro? Por quê? Vamos lá então. Antes de mais nada, iremos abordar alguns conceitos de transformadores. Relembrando alguns conceitos em relação a fornecimento de energia por parte da concessionária, vale lembrar que, numa grande maioria das vezes, a concessionária de energia elétrica ela faz uso de uma relação de transformação para a distribuição de energia elétrica, onde o transformador, em seu enrolamento primário e, obviamente, nesse exemplo trifásico, recebe um nível de tensão da linha de distribuição de X volts, cujo qual não é importante para a gente no momento, né? Essa relação de transformação garante para mim que em um enrolamento onde o fechamento é em estrela, que é o que na maioria das vezes acontece, nós tenhamos uma tensão elétrica de distribuição de 380 volts. Isso entre todas as fases, as 3 fases do nosso fornecimento de energia elétrica. Então temos 380 volts entre as fases L1, L2 e L3. E o ponto central desse fechamento garante para a gente um nível de potencial igual a zero, por se tratar da junção das 3 bobinas. Esse ponto é o que nós chamamos de neutro, e é este neutro que chega na nossa residência. A dúvida em questão é a seguinte: sempre devo utilizar o neutro como ponto de referência para termos 220 na minha rede de alimentação? Bom, o ideal é que sim, né? Por quê? Voltando a alguns cálculos que nós temos na nossa formação profissional, nós podemos lembrar que quando o assunto é relação de transformação e transformação trifásica, nós temos o seguinte: vale lembrar antes de mais nada que aqui chamamos de tensão de linha, ou seja, as tensões entre fases é a nossa tensão de linha. E a tensão em cima do enrolamento é a tensão de fase. Isso para cada um dos enrolamentos. A tensão que nós estamos questionando no momento é a tensão entre qualquer uma das fases e o nosso neutro, ou seja, a tensão de fase. Bom, então nós temos que a tensão de fase do nosso sistema vai ser igual à tensão de linha dividido por raiz de 3. Obviamente, tensão de fase nesse exemplo, teremos a tensão de linha que é 380 volts, dividido por raiz de 3. Isso nos dá aproximadamente 220 volts. Isso quando eu tenho a comparação entre uma das fases e o neutro, obrigatoriamente. No entanto, no transformador da concessionária de energia, o nosso neutro está aterrado. Ou seja, esse ponto está ligado ao ponto terra. E se eu tenho na minha residência, indústria ou comércio um aterramento eficiente, eu posso sim estar utilizando esse ponto como referência e então eu posso utilizar tanto o neutro quanto o terra como ponto de referência para obter os 220 volts. Ok? Bom, vamos então para a nossa segunda dúvida. A segunda dúvida é do Ricardo. Ele pergunta da seguinte maneira: gostaria de saber a partir de quantos CV de potência um motor necessita de uma chave de partida em estrela triângulo. Bom, essa é uma dúvida bastante comum, né? Sabemos que a partida estrela triângulo ela existe com o intuito de reduzir a corrente de partida. Então, para poder reduzir a corrente de partida, nós utilizamos a partida em estrela
triângulo. Esse sistema consegue proporcionar para a gente uma redução onde a corrente de partida vai ser aproximadamente 33% da corrente nominal. Isso é bastante útil para a gente em algumas situações. Mas quando a potência do motor é baixa, não vale a pena aplicar esse tipo de partida. Tá? Qual é a potência então do motor para que a gente consiga ter efetivamente uma partida estrela-triângulo eficiente? Hoje, os motores a partir de 10 cavalo-vapor, ou seja, 10 CV, são motores cuja potência exige um tratamento mais minucioso em relação à corrente de partida. Então, a partir de 10 cavalo-vapor ou 10 CV é uma potência ideal hoje para se trabalhar. Em algumas literaturas, a gente podia encontrar anteriormente potências de 7,5 CV. No entanto, hoje com a automação e com a modernização do processo industrial, nossos motores estão com rendimento muito maior do que nós tínhamos na fabricação de antigamente. Ou seja, esse conceito aqui de 7,5 a gente passou para 10 cavalos vapor. Vamos para a nossa terceira pergunta. A pergunta é do José Duarte Batista. Pergunta de prova. Em um circuito onde não se queira acionamento simultâneo, pode-se usar qual ou quais tipos de intertravamentos? Vamos dar uma olhada. Os intertravamentos mais usuais são os intertravamentos mecânicos, e intertravamentos elétricos. Dentro dos intertravamentos elétricos temos intertravamento de contatos, dos próprios contatores. Temos também intertravamentos de contatos de botões. E assim por diante, como por exemplo, fim de curso e outros. Basicamente, esses são os tipos de intertravamentos que nós vamos possuir em uma ligação onde eu necessite evitar o acionamento simultâneo de dois dispositivos em um mesmo instante. Vamos então para a quarta pergunta. A pergunta a seguir é do Manuel. Ajuda em dúvida elétrica. Bom dia. Gostaria que me ajudasse no seguinte: o valor de um transformador monofásico ou trifásico é em watts ou VA? Watts ou volt-ampere? Por quê? O que significa a potência útil de um transformador e a potência aparente? Obrigado. Acompanho a sala de elétrica em Portugal e gosto muito das vossas aulas. Muito obrigado, Manuel. É com muito prazer que eu recebo essa sua mensagem, que é possível observar que a sala de elétrica está ajudando até pessoas que não estão aqui tão próximas aqui no Brasil. Bom, vamos lá então. A potência elétrica em corrente alternada é o que caracteriza as respostas para a sua dúvida, Manuel. Quando, quando tratamos de potência em corrente alternada, nós temos alguns fatores que influenciam no desempenho das nossas máquinas elétricas. Por exemplo, né, a resistência, que é dada em ohms. No entanto, o transformador e motores elétricos são indutores. Esses indutores, além da resistência do condutor lá que os compõe, ainda tem uma chamada reatância, indutiva, no caso da sua dúvida, que também é dada em ohms. Essa reatância indutiva se dá em função de alguns conceitos que a gente pode relembrar agora. Vamos lá. Uma bobina,
ao ser submetida a uma corrente alternada, ela fica sujeita a alguns fenômenos. Por exemplo, vamos relembrar aqui uns conceitos de transformação de energia, lá com um tal de Lenz, né? Então, toda vez que a corrente elétrica sujeita-se aqui no início de uma bobina, ela tende a ela tende a circular uma espira por vez, correto? Bom, mas na corrente alternada nós temos a variação do positivo e o negativo. E essa variação vai fazer com que o fluxo magnético gerado por essa corrente aqui, e sabemos que o fluxo magnético variável vai produzir na espira próxima um nível de tensão, ou seja, uma diferença de potencial. Esse fluxo magnético vai influenciar nessa próxima espira de maneira com que nela surge uma corrente. Só que essa corrente é em oposição a essa que foi gerada. Essa corrente é chamada de força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz ela é dada como uma resistência à passagem da corrente vermelha aqui, ó. Ok? E isso é o que vai garantir para a gente esse fenômeno aqui de uma reatância. Todos esses fenômenos agregados, né, nós podemos transportar também para os capacitores. Por exemplo, existe nos capacitores a reatância capacitiva. Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Eu gostaria que você entendesse o seguinte. Quando trabalhando então com a potência elétrica, nós temos que na corrente alternada irá existir, por sua vez, três níveis a serem observados. Por exemplo, a tensão elétrica e a corrente não estão andando juntas, ou seja, não estão faseadas, elas sofrem uma defasagem. Logo, se observarmos no gráfico aqui a tensão elétrica navegando na nossa senoide dessa maneira, a corrente pode ter um nível adiantado ou atrasado em relação à tensão. E isso acontece em relação aos indutores e os capacitores. O capacitor e o indutor ele vai provocar ou o adiantamento ou o retardo da corrente elétrica em relação à tensão. E esse nível de atraso entre as duas grandezas vai causar para a gente um nível de potência chamada de potência reativa. A potência, reativa é a perda que nós temos na transformação. Ou seja, o transformador, ao produzir a transformação da energia elétrica, nós temos o aquecimento em função de algumas perdas internas no próprio cobre e também no núcleo do transformador. E esse nível de potência que a gente perde, não usamos para nada, né? É a potência considerada como potência reativa. A potência ativa, simbolizada pela letra P, é a potência que nós usamos efetivamente para realizar trabalho, ou seja, no caso do transformador, é a potência que nós utilizamos para realizar a transformação. E a potência aparente é a potência que vamos pagar para a concessionária de energia elétrica. Logo, a maior parcela, né? O objetivo do eletricista e do projetista elétrico é analisar um ângulo chamado de ângulo φ para tentar reduzir esse ângulo, diminuindo por sua vez o valor da nossa potência reativa para níveis considerados como ideais, né? Nunca nós iremos conseguir fazer com que esse valor seja zero, a não ser que eu tenha puramente cargas resistivas no meu sistema. Bom, moral da história, né?
A potência ativa é a potência que eu realizo para realizar trabalho. A potência reativa é a potência que eu estou perdendo no meu processo de transformação, no caso do seu transformador. E a potência aparente é a potência total que eu estou consumindo da rede, ou seja, a potência que eu vou ter o custo com minha concessionária de energia. Nós podemos comparar esse processo com um copo de chopp. No copo de chopp que você solicitou ao garçom, você vai ter então o chopp propriamente dito, né, que é o que você vai realmente pagar para fazer uso, o consumo dele, né? Então tá aqui o chopp, ó. No entanto, né, boa parte do nosso copo está preenchido por espuma. Temos aqui então o seguinte, ó. A parcela de chopp que eu não vou consumir é chamada de potência reativa, ou seja, é a parte que eu perco do meu copo de chopp. A minha potência ativa, ou seja, que eu realmente vou utilizar para consumir, é a parte do chopp, o amarelo, né? No entanto, na hora de pagar a demanda lá, né, pagar a conta, o que você está pagando é absolutamente o copo de chopp, né? Ou seja, você paga pelo completo, por tudo, pelo copo. Por isso, sempre faça com que o garçom coloque muito mais chopp do que espuma. É isso que a gente faz com a energia elétrica. Tentamos fazer com que o nosso cosseno φ diminua a fim de reduzir esse valor de potência. Vamos para a nossa, vamos para a nossa quinta e última pergunta, pessoal. Bom, a pergunta é do Marcos. Ele pergunta a seguinte, ele tem a seguinte dúvida: tem como se ligar o motor 12 pontas em estrela triângulo? Será que tem? Claro que tem como. Vamos ver como? Olha só. Bom, primeiramente temos que lembrar que um motor de 12 pontas não passa de um motor normal, porém com mais enrolamentos. Então, nós temos ao invés de 3 enrolamentos, 6 enrolamentos. Quer ver? Vamos desenhá-los aqui. E esses enrolamentos estão nomeados da seguinte maneira: 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Respectivamente, temos aqui 7 e 10, 8 e 11, 9 e 12. Ok? Supondo que a partida que será realizada será num sistema onde a alimentação do motor seja 220. Ou seja, a partida estrela-triângulo que iremos adotar é uma partida que irá fechar o motor inicialmente para 380 volts e logo após o seu acionamento, a temporização, teremos 220 volts nas bobinas do motor. Correto? Vamos lá então. Sabemos também que o fechamento do motor para 380 volts é o seguinte: o 1 nós ligamos com o 7, o 4 com o 10. O 2 ligamos com o 8, o 5 com o 11. O 3 ligamos então com o 9 e o 6 respectivamente com o 12. Temos aqui, se observar, as bobinas em paralelo, ok? Bom, feito isso com o meu motor, basta eu pegar e ligá-lo da maneira que eu tinha anteriormente para a partida estrela-triângulo normal, né? Então nós temos a fiação. Vamos tirar esse cara daqui, ó. Então nós temos, para a partida anteriormente, nós tínhamos, para a partida com motor tradicional de 6 pontas, nós tínhamos o seguinte:
1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. E saímos daqui para o nosso sistema de alimentação, correto? Bom, agora vamos jogar essa composição dentro dessa nossa logística. O cabo que ia para o 1 anteriormente continuará indo para o 1. Então sairá daqui para o relé térmico ou contator, depende se tem ou não adjuntor motor, né? O 2 continua sendo o 2. Vai para o mesmo local que ia o de 6 pontas. O 3, a mesma coisa. O 3. O cabo que saía antes do 4 e ia assim para o nosso sistema de alimentação dos contadores, você pode agora emendar aqui o 10, que na verdade é o mesmo que o 4. Então, 4 ou 10, 5 ou 11 e 6 ou 12, tá? Então, basta você fechar as bobinas em paralelo para uma partida 380/220 volts, ok? E se porventura você quiser fazer um fechamento onde você tenha lá uma partida que não seja 220, 380, e sim 760, 440, então você poderia fazer o seguinte, ó. Agora nós estamos tratando então, ó, esquece disso, né? 760, opa, deixa eu voltar aqui. 440, 760. A partir da estrela triângulo. Então o que eu devo fazer? Eu preciso vir aqui, ó, e colocar as bobinas em série. Coloquei em série as bobinas? Beleza. Depois de colocar as bobinas em série, nós fazemos o quê? A ponta do nosso motor, que antes ia no 1, continuará sendo única e exclusivamente 1. A ponta que é no 2, única e exclusivamente 2. 3, 3. E agora, obrigatoriamente, a ponta que irá para o nosso comando será, nossa potência, perdão, será o 10, o 11 e o 12 da parte inferior. Não mais esses contatos, essas pontas do meio. Simplesmente ligadas em série internamente no motor. Usaremos então 1, 3, 1, 2, 3, 10, 11 e 12. Ok? Bom, acho que é isso, pessoal. Primeira sequência de dúvidas aí sanadas. Gostaria que vocês comentassem agora aqui no YouTube e dessem a opinião de vocês, sugestões. E é óbvio, né? Caso tenha alguma coisa, alguma dúvida a ser questionada, suporte@saladaelétrica.com.br. Estou esperando por vocês.